Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai ver dois efeitos de environment que a gente vai ter no V-Ray que vão assim trazer uma atmosfera um pouquinho diferente, né, no nosso render. São coisas que a gente pode, né, trabalhar na pós-produção utilizando o canal ZDef, né, e fazendo tipo essa parte de neblina, né, esse tipo de coisa. Mas a gente tem aqui direto no nosso render também. Uma delas é uma novidade do V-Ray, né, nessa versão, que é o Aerial View. E a gente tem também o Environment Fog, que é para criar a neblina. Então vamos dar uma olhada como que a gente vai trabalhar isso daí. Essa aula vai ser curta, né, com relação às outras, mas eu não vou misturar assuntos, né? Eu vou deixar só esses dois assuntos porque eles têm a ver um com o outro, para a gente ficar sem ter assuntos que não tem a ver com isso daqui, tá? Então eu vou dar um render primeiro. É aquela mesma cena da casa, só que eu dei uma simplificada nela, porque esses efeitos costumam fazer o render demorar um pouquinho, né? Então eu dei uma otimizada aqui, deixei poucas coisas só pra gente poder fazer os testes. Vamos dar uma olhadinha como que tá a nossa cena e aí a gente vai começar a trabalhar. A gente vai observar que o nosso sol está bem forte. Então a gente vai fazer um ajuste, né, no sol e depois, conforme a gente for mexendo no que a gente vai mesmo trabalhar, a gente vai vendo as diferenças que vai ter. Diminui a intensidade dele, aumentei ali um pouquinho o turbidity, só para quebrar um pouquinho esse estourado. Foi meio no olho, mas vamos ver. Okay. Vou subir mais um pouquinho aqui. E vamos ver como é que fica. Nosso sky também está forte, né? Mas tranquilo. Só para a gente poder ter uma certa definição aqui das coisas. Deixa eu ver a sky. Vou deixar a sky um pouquinho mais escuro também. Vamos ver com 4. Eu não estou preocupado com a qualidade do render aqui nem nada, tá? É só para a gente poder ver o que são essas coisas aí. Ok, ó. Dessa maneira tá dando para enxergar, né? Então, o primeiro que a gente vai ver vai ser o novo, né? O que tem de novo, que é o Aerial View. Então, para isso a gente vai no menu Rendering, depois Environment. No Atmosphere, Effects, Add. E aí a gente tem aqui o V-Ray Aerial Perspective, tá? Que é o que a gente vai utilizar. São poucos os parâmetros, tá? Tanto nesse quanto no Environment Fog, que a gente vai ver depois, a gente não vai ficar trabalhando todos os parâmetros vendo, tá? A gente tem alguns dos parâmetros ali que a gente mexe só e boa, tá? Não dá pra ficar entrando muito em detalhe, até porque são coisas que dificilmente a gente vai utilizar, né? Mas com poucas coisas assim que a gente mexe, a gente já consegue o resultado. E as outras coisas a gente deixa mesmo no padrão, sem se preocupar. Então, a primeira coisa, ó, visibilidade. A gente tem duas coisas aqui que é o que vai realmente interessar, né? Que seria a visibilidade em metros e a altura desse efeito de atmosfera também em metros. Então, são essas as duas coisas mais importantes. Aqui, no caso, a gente estaria com a visibilidade de 6.000 metros e a altura de 6.000 metros. Então, se eu der o render aqui, vamos ver o que vai acontecer. Provavelmente nada. Exato. Nada porque a altura está muito, né? A altura está muito alta, vamos dizer.
e a visibilidade está muito longe. Então eu vou trazer para uma escala mais ou menos do meu desenho aqui. Então vamos supor que a minha visibilidade nesse projeto seja de 30 metros. Né? Da minha câmera eu vou ter visibilidade por 30 metros, depois eu já não tenho mais essa visibilidade. E a altura, vamos imaginar que aqui a gente tenha 3, 6, até aqui em cima uns 9, vai. Eu vou pôr a minha altura 15, só para teste. E vamos ver. Quando começar a aparecer o efeito, aí a gente vai trabalhando. Agora observa que já mudou um pouquinho, né? A gente já tem o Aerial Perspective, ele vai criar tipo esse fog, tá? Um pouquinho dessa neblina na nossa cena. Por exemplo, se eu deixar a minha visibilidade com 5, ó, observa que o 15, ó, ele pegou a cena inteira. Né? Eu vou deixar com 5 para vocês verem o que acontece. Com 5 eu não sei se eu já chego na casa ou não, vamos ver. Acho que não. Observa que com 5 eu não tenho visibilidade da casa, eu tenho visibilidade 5 metros a partir da minha câmera. Então, tipo, se eu colocar 10, esse é o tipo de efeito que é mais legal a gente utilizar no fundo da imagem, coisas desse tipo, né? Eu vejo um pouquinho mais de utilidade dele no fundo e não na frente. Então, nessa parte aqui da visibilidade, a gente vai, vou fazer só mais uma, a gente vai mostrando aonde que a gente começa a ter a visibilidade da cena, né? Então, aqui a gente já começou a aparecer a casa. Por exemplo, a altura. Né? A altura que eu vou ter essa visibilidade. O efeito atmosférico, né? Agora eu baixei para 10. Praticamente ainda ficou a mesma coisa. Então vamos lá, para 5. Agora aqui, ó, pontinha aqui já parece que está mais visível. Ó, observa, né? Mais visível. Vamos colocar mais uma aqui, 2. Então assim, esse é o efeito que ele dá. Né? Ele vai criando tipo essa neblina e a gente pode jogar isso no fundo. Né? Observa aqui, vou deixar do jeito que está aqui, que a gente está meio a meio. Aí onde utilizar isso, a gente pode criar um sistema. Observa que ele barra a cor, né? A intensidade da ação. Aqui dá para ver bem, né? A gente tem aqui onde a gente está visível aquela ação normal, que a gente configurou no começo, e aqui ele barra. Então dá para a gente criar uma certa neblina na nossa imagem, tirando a visibilidade um pouquinho dessa força da ação, né? Nesse caso aqui. Scattered Light Intensity. Então vamos baixar isso daqui para 0,2 para a gente ver qual vai ser, como que ele afeta a intensidade da luz, né? Observa que baixando vai ficar um pouquinho mais forte essa parte de baixo aqui. Né? Observa que marcou mais. Ao passo que se eu aumentar, por exemplo, para 3, observa a marca, né? Ó, que ficou bem mais forte, diminuindo. Ao passo que aumentando, ela vai... Passou de 1, né? No caso, ele vai ficar bem forte, ó. Então nessa parte aqui a gente controla o quanto que ele vai afetar a intensidade da luz, né? Eu coloquei 2 extremos para a gente poder ver. O padrão dele é 1, fica daquela maneira que apareceu, né? Então aqui a gente vai dando diferentes nuances nesse Aerial Perspective, né? Então vou deixar 1,5. Depois, Affect Environment Rays. Então, se a gente tiver o environment lá, ele vai afetar os raios do environment. Então, observa agora que ele pega o nosso environment também. Ele estava parando aqui, né? Ó. Agora ele já começa a pegar o environment. Afetar o background também.
e o Filter Color, que seria o filtro de cor dessa neblina. Como essa neblina também, a cor do sky vai afetar ela também, né, no caso. Então aí a gente pode definir diferentes cores. Ó. Observa que aqui a gente amarelou a cena também, né? Não só essa parte, mas toda essa parte. Ele cria esse filtro. A gente não tem as árvores lá atrás, nada, mas eu vou jogar esse efeito lá para trás, por exemplo, 50. Então dá para criar uma certa atmosfera, vamos dizer, né? No fundo da imagem. Um pouquinho para cá, tal. Se eu aumentar a altura, é um efeito diferente do Environment Fog, mas que dá para se criar uma atmosfera um pouquinho diferente na imagem também, no geral, assim, né? Mas é algo bem assim, meio que específico, né? Vamos dizer. Não é uma coisa tão do dia a dia que a gente vai utilizar. Mas basicamente seriam esses os parâmetros e essa o que acontece, né, utilizando esse efeito. É criar essa neblina de leve aí. E aí trabalhar ela na frente, atrás e criando. Observa que a gente vai mudando um pouquinho, vai jogando mais para o fundo. Ela vai meio que atuando aqui na frente também, né? Só que o mais forte está lá no fundo. Então dá para chegar numa configuração que seja legal. Tipo uma cena com uma neblina meio de fundo, né? Se a gente tivesse um background, algumas árvores lá atrás, alguma coisa do tipo, ele vai dando essa esfumaciada. Aí a gente pode ir controlando essa altura aqui também, né? E vai trazendo esse clima, né, na imagem um pouquinho mais lá no fundo. Aqui a gente está com a cor amarela, mas, né, observa que são diferentes climas que a gente vai criando e que vai dando outras caras na imagem, né? Às vezes pega uma imagem para fazer de neve, vamos supor, a gente pode trabalhar esse Aerial Perspective para trazer esse clima, né, para nossa imagem. Então é questão de ir trabalhando as cores, altura, distância, esse tipo de coisa, tá? Então vale a pena dar uma fuçada, dar uma estudada para entender bem como que ele funciona, né? Lembrando que a gente tem o lance aqui, a gente pode aqui na frente também, né, fazer a neblina toda, ó, como se não estivesse vendo nada. Imagine uma animação, por exemplo, né, onde a gente vai fazendo pedaços, né, no caso assim, até a casa começar a aparecer e tal. Então é um negócio bem legal para ir trabalhando também. Observa que na cor azul a gente já tem um clima um pouco diferente na imagem, né? Então esse teste de cores, ó, já daria para fazer, porque aí a gente pode, vamos fazer teste, velho. Pode pegar, por exemplo, a nossa sun e aumentar aqui. Eu não sei quanto, vai, vamos chutar, 0,1. E aí a gente vai criando uma atmosfera um pouquinho diferente, né? Nossa, agora branqueou tudo. Criando novos climas na imagem, né? Acho que ainda tá forte. Eu acho que é bem sensível, né? O quanto aqui a gente pode aumentar. Vamos por 0,025. Vamos ver. Aumentar um pouquinho só do que estava, né? Só para ver o que acontece, né? Mas é bom já que vocês observam que é bem suave, né? Então imagina isso daqui com uma textura, né, certinho, com gramado,
essas coisas, já dá um efeito bem legal. Aí eu posso tipo levar um pouquinho mais para lá, por exemplo. Coloquei aqui 20, vamos colocar 35, vai, para fazer um teste. Aí a gente vai criando, tipo, eu acho que em imagens de estilo assim, meio imagem de inverno, aquelas imagens que meio que estão na moda, meio estilo escandinavo. Eu acho que é um negócio que dá para trabalhar bem esse Aerial Perspective para trazer esse clima na imagem, deixando suave, né, no caso. Eu não sei se ele pega. Deixa eu fazer um teste aqui. Vamos ver se no Elements, se ele pega esse Atmosphere aqui. Vamos dar um render V. Para ver se ele separa o canal, né, para a gente poder trabalhar após depois. É isso aí, ó. Aí a gente consegue trabalhar legal, né? Porque a gente tem o canal, aqui a gente consegue ver certinho o que está acontecendo com o Aerial Perspective, né? Seria esse aqui o efeito, ó. Então tá show de bola. Isso aqui a gente pode trabalhar depois no Photoshop esse canal e trazer todo esse clima para nossa imagem, né? Até melhor do que trabalhar direto no RGB. Beleza, então esse daí seria o Aerial Perspective, como a gente vai trabalhar ele. Isso daqui a gente pode jogar lá no Photoshop, colocar como Screen, como Soft Light, fazendo testes, né, para ver como que a gente pode chegar no resultado bacana. Mas com certeza vai agregar algo bem legal na imagem de vocês, essa névoa na frente ou deixar só lá no fundo. É um negócio bem legal de usar. Beleza, vamos para o próximo, que é o Environment Fog, que é mais ou menos a mesma coisa, tá? A gente vai ter meio que resultados parecidos, maneiras diferentes de fazer. No Environment Fog a gente tem um pouco mais de recursos, né? Um pouco mais de coisas, de configurações, porém tem que tomar certo cuidado com algumas, porque ele é bem mais demorado, né, do que o Aerial Perspective. Se a gente utilizar o Aerial Perspective, vai ser bem mais rápido, né? Vocês perceberam que o render é rápido. O Fog, às vezes, ele pode segurar um pouquinho o render, tá? Então, vamos lá. Mesmo lugar, né? Rendering, Environment. E vou pegar aqui o Environment Fog. A gente pode trabalhar ele tanto geral na imagem, quanto a gente pode ter gizmos, né, para trabalhar ele só dentro daquele gizmo. O normal nosso é trabalhar no geral da imagem, tá? Então, a parte de gizmos não tem muita necessidade. Então, no Environment Fog, é o que eu falei, a gente tem mais opções. Porém, o que a gente vai realmente mexer são poucas, tá? Que seria a cor dele, a distância, né, ligar ele para o GI, para ele ler também no GI, senão ele fica só nos objetos, a altura e as subdivisões, só. A gente faz um teste com essa parte aqui, entre o overlap e o blend, e só isso. Mapas a gente não vai utilizar, ele tipo assim fica completamente inviável trabalhar mapas, da demora que fica no render. O Ray Filter para afetar tudo, e tem essa parte de baixo para utilizar gizmos e luzes, tá? Não é o nosso caso. Então, por exemplo, eu só adicionei ele, não vou mexer em nada, vamos ver o que acontece aqui. A gente está com uma distância de 1 metro e uma altura de 1 metro. Então, observa que vai estar preto aqui, né? Essa daqui seria a nossa neblina, vamos dizer. Uma coisa que influencia bastante é a altura dela, tá? Observa que o render já é mais demorado do que no caso do Aerial Perspective, né? Aqui, ó, eu nem vou mexer em cor nem em distância por enquanto. Eu vou mexer na altura dela, tá? Como 1, eu vou colocar
20. A gente ir vendo o que vai modificando, né? O que acontece agora? Sumiu. Sumiu porque eu tô com uma neblina com 20 metros de altura e eu tô com a distância dela em 1 metro. Então vou aumentar essa distância aqui para 60, por exemplo. Vamos ver se começa a aparecer alguma coisa. Aí. Ela foi lá para trás agora, tá vendo? Essa parte aqui lá. Observa aqui que teve uma mudança aqui, né, no nosso céu. E a nossa neblina está lá no fundo. Ok. Por enquanto eu vou deixar assim. Vou ligar aqui o Scatter GI, né, para ele ler o GI também. E vou fazer o seguinte, eu vou trazer um pouco mais para frente ela. Vou deixar com 10 metros e vou colocar 40 aqui. Vamos testar para ver como fica. Trazer ela um pouquinho mais próxima. Observe que agora ela vai ler também no GI, tá? Né? Ela está criando tipo um granulado aqui, tá? E está trazendo ela para cá. É um efeito diferente do Aerial Perspective, né? Observa que ela fechou bem lá atrás mesmo. A gente realmente tem uma sensação de neblina, né, na cena. O Aerial Perspective ele dá aquela, como que eu posso dizer, aquele clima na imagem, né? Mas a neblina mesmo, onde a gente percebe mesmo essa parte é no Environment Fog. Aí a gente achando mais ou menos essa relação da distância, de altura que fique legal, aí a gente vai trabalhando só trazendo, né, mais para próximo e indo mais para trás, esse tipo de coisa. Geralmente a gente usa esse tipo de neblina que fica legal, né, principalmente quando a gente tem aquelas imagens que tem bastante árvores no fundo e tal. A gente usa ela mais na parte de trás, né? Mas observa o clima, né? Parece mesmo que a gente tem uma neblina. Que a iluminação não estaria condizente, né? Vamos dizer, com esse tipo de cena. A gente está com uma sun, né, tal, mas com uma dome com HDRI aqui dando um clima na imagem. Ia ficar show de bola, né? Vamos trazer... Deixa eu ver. Eu vou trazer ela só um pouquinho mais para frente. E aí a gente tem o Fog Color. É o mesmo esquema, né? A gente pode trabalhar cores. Vou fazer região aqui pra gente ir vendo. Então, uma corzinha na neblina, tal. Eu acho que essa cor do azul cai bem, né? Em neblina. Não pode ser muito forte, mas tem que trazer um pouquinho desse azul, eu acho legal. Geralmente quando eu faço isso, né, ou na pós ou aqui mesmo, eu costumo utilizar a cor azul para neblina, né? Um azul mais fechadinho e tal, e aí clarinho, né, no caso. Ok, vou tirar aqui. Esse bounces é o número de vezes de rebatimento, né? Eu não acho legal mudar isso daqui porque ele acaba rebatendo demais, acaba ficando estranho, tá? Só pra gente ver, ó, vou colocar 10 aqui. É tudo questão de teste, tá? Às vezes uma coisa fica legal em uma cena e não fica legal em outra. Então é uma coisa assim que a gente precisa ir testando para ver como que ele vai funcionando para cada tipo de cena, né? Nesse caso, por exemplo, ó, eu aumentar o número de bounces não me deu problema algum. Já teve cenas que eu fiz onde eu aumentei o número de bounces e ficou muito ruim. Então, geralmente no 1, dificilmente a gente vai errar. Mas nada custa fazer um teste, né, como a gente está fazendo aqui, e aumentar um pouquinho esse valor para ver esses rebatimentos aqui, como é que ele vai fazendo.
Subdivs é importante, né? A gente sabe que é a qualidade da nossa neblina. No caso aqui ela está granulando, né, um pouquinho, até por conta da nossa configuração de render também. Mas lembrem sempre dessa parte de subdivs, não exagerar, né, não colocar valores muito altos aqui, senão pesa demais, né? Então, tipo, no máximo 32 e olha lá. Esse restante aqui, tudo padrão, tá? Não mexam nessa parte, pode deixar padrão. Vocês já viram que com essa configuração padrão funciona normal, né? Funciona certinho, então tranquilo. Uma coisa, deixa eu ver. Basicamente é isso o que a gente mexe, né? A gente tem a opção de pegar a luz, de pegar gizmos. Então, por exemplo, ó, gostei desse jeito. Se eu quiser trabalhar esse fog na luz, então eu vou aqui no Lights, vou clicar em Add, vou clicar na minha luz e ele traz para cá a minha V-Ray Sun. E aí vamos ver o que acontece. Não sei se às vezes eu tenho que aumentar o foco dela lá. Basicamente o que acontece é que ele vai utilizar o fog, a fonte de emissão do fog vai vir pela luz. Então, no caso aqui, essa V-Ray Sun. Deixa só eu fazer um teste. Eu vou aumentar o... Deixa esse aqui, vou aumentar esse daqui. Tá. Só quero ver se aumentando esse photon, né, emit radius aqui, para ver se dá alguma diferença ou se mantém do mesmo jeito. Parece que fica a mesma coisa. É só um teste mesmo para tirar uma dúvida que eu tava, se tinha alguma diferença nisso. Mas ok, né? Ele vai utilizar a luz como emissor do fog. Na real, eu não percebi muita diferença. Às vezes, dependendo do posicionamento da luz, né? Se vier de trás, tal, alguma coisa assim. Ok. E a outra maneira seria pelo gizmo. Então, para a gente fazer por gizmo, a gente tem que criar um gizmo. Então, a gente vai no Create. Vou até lembrar onde é, porque faz tempo que eu não mexo com isso. No Forces. Create Helpers Atmospheric Apparatus. A gente tem a opção de box, de cilindro e de esfera. Vou fazer a esfera. Vou colocar a esfera... Vou fazer ela de qualquer jeito. Por exemplo, aqui. Só para ver se ele pega certinho. Então essa é a nossa esfera. Aí a gente vem no Gizmos. É só criar. Não tem nada para fazer nela. Vou adicionar. Pego o meu gizmo. Sphere Gizmo. Ok. E vamos ver o que acontece. Depois eu vou fazer só um teste no... vai dar pra ver aqui, ó, esse gizmo, né? E no caso ele vai trazer a neblina nesse gizmo, né? Observa, aí a gente teria que mudar, né? Melhorar essas configurações tal aqui.
para ficar decente, né? A gente configurou para uma coisa, agora já está acontecendo outra. Então a gente observa, né, essa marca não fica natural aqui, mas se a gente chegar perto a gente percebe, ó. Então a gente pode ter áreas de environment fog, e aí depois a gente trabalha isolado para essa área, os valores aqui, esse tipo de coisa. Mas é uma outra maneira de fazer. Vou mudar aqui para Blend. A gente tem, vou mudar separado, um de cada vez. O Gizmo Fall Off Mode está Multiply pela densidade. Eu vou deixar no Blend para ver, para ele fazer uma mistura dos dois, só para ver se ele muda alguma coisa. Mas eu acho mais bacana a gente utilizar da outra maneira, né? Jogar o geral e aí trabalhar fundo, frente. Eu acho mais interessante do que fazer por Gizmo, né? O Blend não mudou nada. Vou colocar para adicionar a densidade com Fall Off, só para ver. Acho que aqui também não vai mexer em nada. Parece até que forçou um pouco mais aqui. Nessa opção de Add Density to Fall Off me dá a impressão do render estar um pouco mais rápido. Mas visualmente, assim, questão de diferença, não estou percebendo. Estou vendo a mesma coisa. Mas ok. Seria uma opção também. Eu prefiro trabalhar do jeito que a gente fez, tá? Então, só para relembrar, a gente trabalha cor, né? E aí, por exemplo, a gente pode utilizar qualquer cor. Vamos dar o render aqui só para ver como fica. A gente trabalha a distância, né? Então, aonde que vai estar esse fog, né? Aí é uma questão assim de vocês tira uma medida, né? Tipo da câmera de vocês até o fundo da imagem. Não é só fazer uma box ali e ver o tamanho. E aí vocês vão ter, né, o tamanho disso para ter uma referência ali para colocar a distância. Depois o Fog Emission deixa sempre preto. O Scatter GI liga ele, né, para ele fazer esse jogar também no GI da cena. Com certeza fica bem melhor. O Bounces faz aquele teste, né? A gente sabe que com 1 vai ficar bom. Aí joga, tipo, vai jogando e vendo testes, né? Às vezes dá alguma diferença que vale a pena. Como eu sempre digo, não existe receita pronta, né? A gente vai fazendo testes. Até na aula vocês podem ver que a gente vai testando, né? Eu não tenho assim uma configuração pronta. Eu vou buscando de acordo com o que a gente tem na cena. Subdivs, cuidado para não aumentar demais. E o restante, padrão. Tá? Aí não tem erro. Vai ficar certinho. Tentem fazer, né, em alguma cena diferente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me perguntar. Então é isso. A gente vai, depois dessa aula, para a nossa última aula, onde a gente vai ver mais 2 assuntos. Um deles a gente usa bastante, por sinal. E aí a gente fecha essa parte do nosso treinamento do V-Ray 3.4 40.01. Então, joia, vamos estudar bastante isso daí, fazer o máximo de testes para não ficar nenhuma dúvida. Qualquer dúvida, postem lá no grupo de estudos, me mandem mensagem que a gente resolve. Tá joia? Então, bons estudos, até a próxima aula. Tchau!